Olha, muitos prefeitos do Rio Grande do Norte já começaram 2020 com uma baita dor de cabeça. 32 municípios tiveram a primeira cota do FPM, Fundo de Participação, zerada. Meu convidado hoje é José Leonardo de Araújo, prefeito Naldinho, presidente da Federação dos Municípios. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Jorge. Boa tarde. Explica pra gente por que veio zerado esse FPM no início. Alguns itens favorecem a isso, né? Um deles é que as dificuldades do segundo semestre de 2019 terminam deixando uma ressaca financeira para os últimos meses do ano, novembro, dezembro e inclusive janeiro, né? Apesar de ter havido uma melhora nesses repasses. Mas em relação a janeiro, agora o primeiro decênio, nós já tivemos uma diferença negativa de 10,74, se não me engano, em relação a 10 de janeiro de 2019. Veio a menor. Isso também frustra os nossos colegas prefeitos, nós somos gestores, e ficamos numa dificuldade para pagar ainda os restos a pagar de 2019. Né? Mesmo com a cessão onerosa que veio em 50% do que estava previsto, que ajudou muito aos municípios, mas o aperto financeiro nos municípios é tão grande que muitos municípios atravessaram o ano deixando o resto a pagar, inclusive 20%, 30% da folha de pagamento de dezembro. Eu acho que você não tem de cabeça, mas eu tenho a lista aqui dos municípios, inclusive Mossoró, né, está incluído nessa lista. Então tem Afonso Bezerra, Angicos, Baraúnas, Brejinho, Carnaubais, Equador, Florânia, Galinhos, Governador de Serra Rosado, Grossos, Iel Marinho, Jandaíra, João Câmara, Lagoa d'Anta, Mossoró, Passagem, Pedra Grande, Pedro Avelino, Pedro Velho, Pendências, Porto do Mangue, Pureza, Rio do Fogo, Santana do Matos, Santo Antônio, São Bento do Norte, São José de Bipibu, São Pedro, Senador Georgino Avelino, Tenente Laurentino, Touros, Vila Flor. Essa é a lista da FEMURNE, a FEMURNE divulgou ontem, né? E eu lhe pergunto, muita gente deixou de pagar, por exemplo, o 13º? Não, o 13º foi cumprido, né, porque tem aquela questão da legislação de até o dia 20 se pagar, senão é multado. Mas a folha de dezembro, porque aí muitos municípios juntam a folha de dezembro e o 13º, e aí ficou uma parte de alguns municípios devendo 20% ou 30% da folha de dezembro agora para o dia 10. Quando chegou no dia 10, muitos municípios, pelo aperto de fim de ano, e não tinham repassado dentro do mês a contribuição social para a Previdência, então 60 dias depois, a Previdência, no próximo dia 10, 60 dias depois de que você não paga a contribuição, ela tira automaticamente da conta, fazendo o encontro de contas entre o cliente de receitas, FPM, e o que está devendo a Previdência dos 60 dias atrás, eles descontam e termina zerando a cota do mês. Qual é a expectativa para as próximas parcelas? São 3, né? Cada mês, né? Nós esperamos que haja uma reação, né, na arrecadação do Imposto de Renda e do IPI, agora do dia 1º ao dia 10, que essa parcela do dia 20 é formada exatamente por essa arrecadação de 1º a 10. E que nós tenhamos uma reação positiva, né, nessa arrecadação. E também para o dia 30, para poder repor, né, essa queda dos 10%, que com a inflação chega a 13, né, 13,16, se eu não me engano. Então, a gente já sabe que o ano de 2020 é também de novos desafios, né? Vocês têm lutado por aumento de recursos com o governo federal, nessa repartição da União. Se eu não me engano, 1% aumentou no ano passado, há uma previsão para esse ano. Explica para a gente isso aí. O projeto de lei que está prevendo mais 1% no mês de setembro não foi aprovado na sua totalidade. Acho que foi aprovado em primeira votação, falta ainda segunda votação, que eu acredito está na Câmara dos Deputados. Está na Câmara dos Deputados, deve acontecer agora no retorno do Congresso, né? Mas ele vai ter efeito para os próximos 4 anos, porque é 1% dividido em 4 parcelas, cada uma delas a cada ano. 0,25%. 0,25%. Então ela vai chegar a 1%, na verdade, em 2023. 2023. Nada foi pago ainda? Não foi pago ainda. Provavelmente será pago 0,25% em setembro, se forem aprovados nessa segunda votação, agora em fevereiro. Para completar esse quadro sombrio aí de falta de receita nos municípios, tem aumento dos professores, aí já anunciado pelo Ministério da Educação, o aumento
E isso vai ter seu impacto nas contas dos municípios, né? Muito, muito, porque tem um aumento dos 12% e alguma coisa aí. É 12,84%. Pronto, né? em cima do piso dos professores. Fundeb, né? Que já não cobre o que vem de repasse do governo federal para o Fundeb, não cobre, e esse recurso não cobre mais os 100% da folha, já se entra com contrapartidas do município. E também tem um aumento do salário mínimo de 3, alguma coisa, o aumento exatamente da inflação. Então, os municípios, mesmo com exonerações, demissões agora entre novembro e dezembro, não vão ser suficientes para suprir, para chegar a cumprir o limite de gasto da Lei de Responsabilidade Fiscal. O limite prudencial. O prudencial, e nem também, inclusive, para pagar mesmo na realidade. Porque enquanto a gente economiza 5, 6, 10%, contendo despesa, nós temos um impacto agora já de 12%, com mais 13%, 15%, 16% já no início do ano. Então, mesmo aposentando pessoas na Previdência própria, no INSS, a gente tem um aumento que não vai bater essa conta, lamentavelmente. O impacto nacional, segundo a Confederação Nacional dos Municípios, é de quase 8 bilhões de reais para todos os municípios do Brasil, no país. Aqui no Rio Grande do Norte, o impacto, o aumento vai ser de 151 milhões de reais. Como é que vocês vão rebolar aí? É mais um malabarismo para 2020. Né? Nós iremos ver quais os funcionários, a quantidade que pode voltar para a máquina pública funcionar sem tanto prejuízo para os serviços públicos. Nós sabemos que não voltam mais a mesma quantidade de pessoas que estavam, né, por causa disso aí. E nós iremos fazer um trabalho para lutar pela reforma tributária com uma distribuição de recursos para os municípios mais justa para os municípios. A reforma tributária está muito ligada àquela questão do Pacto Federativo. O ministro Paulo Guedes, da Economia, reuniu toda a equipe econômica ontem em Brasília e sinalizou que uma proposta do governo federal será encaminhada ao Congresso Nacional. Proposta do governo federal que se junta a uma série de propostas já que tramitam não só na Câmara, mas também no Senado da República. O que é que vocês esperam dos municípios de uma reforma tributária? Nós esperamos que o movimento municipalista, que tem uma representatividade muito boa no Senado e na Câmara dos Deputados, possa avançar em algumas conquistas para os municípios, nessa parte do Pacto Federativo, na redistribuição de receitas, que é exatamente isso, o pacto, e que nós possamos, até a marcha dos prefeitos, que é de 25 a 28 de maio, nós tenhamos consolidado uma proposta real que acontecerá para ajudar os municípios e fortalecer o município brasileiro. Na verdade, a gente não precisa da extinção de municípios, precisa de fortalecimento dos municípios, com mais distribuição de receita para o município, para a gente poder prestar um serviço melhor à nossa sociedade, né? Essa proposta de extinção de municípios vai vingar, Naldino? Eu acredito o que você está sentindo lá em Brasília? Eu acredito que não da forma que o governo federal está colocando em mesa, porque os municípios não são os culpados pelo problema que o país está atravessando. Uma política econômica nacional é que, infelizmente, jogou o país nessa situação. Os municípios, na verdade, são executores das políticas públicas do município e essas políticas públicas estão subfinanciadas. Nós precisamos que haja um financiamento maior para a gente poder prestar um serviço melhor na saúde, na educação, na assistência social e nos demais segmentos da sociedade. Então, antes de falar em extinção, o governo deveria fazer o Pacto Federativo. E um modelo novo de administração pública. Eu acredito que uma remodelagem no modelo administrativo desse país ajudaria muito mais do que a extinção de municípios. Você já falou em sessão onerosa, houve uma frustração, não só para o Estado, mas também para os municípios. O total que foi distribuído com as prefeituras no finalzinho, se eu não me engano, foi quase no último dia do ano, né? Do ano passado, 131 milhões, 131,5 milhões de reais. Vocês estão na expectativa de nova rodada do pré-sal ainda esse ano? Eu acredito que ajudará muito aos municípios brasileiros e ao governo federal o leilão dos dos outros postos que não foram para leilão em 2019. O governo promete que até junho, o governo federal promete que até junho fará novamente leilões para ver se a gente consegue esse recurso também desse abono da assinatura para esses Então a expectativa é para? Até junho. Até junho.
Oxalá que esse dinheiro aconteça, venha, né? É. Por último, eu queria tratar com você do PROED, muita polêmica entre Estado e municípios até o final do ano, quando se votou uma lei na Assembleia autorizando aí essa mudança do PROED. Essa novela está encerrada? Essa novela mexicana encerrou, né, no dia 26 de dezembro, com um final feliz para o governo do Estado, para a Fierne e para a FEMURNE e para a sociedade, né? O que deveria ter acontecido entre julho e agosto do ano, aconteceu, vamos dizer assim, na descida das cortinas do mês de dezembro de 2019. Nós conversamos as federações Fierne e FEMURNE e fomos ao governo apresentar uma proposta que, com o apoio da Assembleia, nós conseguimos consolidar essa situação do PROED. Então, o PROED agora é lei, né? Nós conseguimos uma compensação de 2019 e de 2020 de 75% das perdas desse ICMS da indústria e também em 2020 a recuperação de 60% também das perdas que teríamos com relação aos recursos que iriam para o Fundeb desse ICMS. Então, acho que foi bom para as perdas de 80 milhões de reais que foram apontadas, nós recuperamos aí para 2019 em 75% desse valor, né? E como é que viram essas compensações? O acordo foi feito e foi para a lei está lá para que a cada dia 20 de cada mês desses 12 meses de 2020, o governo repasse esses 75% para os municípios, né? Houve uma inversão da lógica. O Estado ficaria com 75% e o governo com 25%. Inverteu-se. Nesse do PROED, para 2019 e 2020, os municípios é que irão ficar com 75% desse recurso e o Estado ficaria com 25%. Então, a reposição da perda não é 100%, mas é um valor que representa muito para os municípios e nós consideramos que foi bom para todos. Quem estava errado nessa história, o governo ou os municípios? O governo que não conversou entre julho e agosto, antes, inclusive, de decretar, de fazer aquele decreto. Faltou conversa antes. Faltou conversa. Mas, no final, com a presença de um representante do governo, Cadu, secretário de Tributação, nos ajudou muito com as duas federações, a Fierne e a FEMURNE, a acontecer e até chegar à Assembleia. Nós agradecemos também aos deputados que foram sensíveis também com essa situação. É isso, eu queria agradecer ao prefeito José Leonardo de Araújo, prefeito Naldinho, presidente da FEMURNE, pela presença aqui no nosso programa e desejar a ele um bom 2020. É preciso desejar mesmo, porque já começou apertado. É verdade, desejar de coração para a gente receber essa energia, né? É isso aí. Obrigado, Naldinho. Boa tarde a todos.